Não gravar, professor, realmente. Ótimo. Pessoal, vocês receberam da semana passada o projeto que eu mandei no WhatsApp, né? Também está posto lá no YouTube a nossa gravação, ok? Então, o que aconteceu da semana passada para cá? Eu praticamente fiz muito pouca coisa, quase nenhuma alteração no projeto. Espero que vocês tenham feito algumas alterações, as necessárias. O que eu queria mostrar para vocês hoje, né? Vou abrir, estou compartilhando com a tela com vocês aqui. Estão vendo ela? Estão vendo aí o CAD? Não, professor, ainda não. Não? Não está compartilhando. Não está apresentando, professor. Não está apresentando? Então, para aqui. Aí. Uma janela. Ué, onde é que foi o meu CAD? Vocês não estão vendo ele aí, não? Não, ainda não, professor. Ainda não. Estou estranhando, pessoal. Já era para vocês estarem vendo aí. Agora sim. Agora foi. Agora tá bom. Agora foi. Tá bom. Pessoal, dá uma vista geral nele aqui. Dá uma vista geral nele aqui. Acredito que vocês viram na semana passada que eu fiz a inversão aqui dos projetos, coloquei numa prancha, né? A prancha aqui é uma prancha, eu acho que é A1, acho não, é A1. Tem que nós temos aqui um quadro de distribuição do pavimento superior, do pavimento térreo, quadro de distribuição do pavimento superior, diagrama unifilar do pavimento térreo, diagrama unifilar do pavimento superior. É claro que eles não estão completos, isso aqui ó, é a distribuição geral, e o objetivo de desenhar eles aqui é para que vocês aproveitem o que está desenhado no CAD aqui e façam as adequações que vocês julgam necessários, né? Aqui, a legenda, aqui uma outra tabelinha de conversão polegada a milímetro dos diversos tipos de eletroduto, aqui um projeto, né, detalhando somente a linha de alimentação que vai desde o quadro de medição, a medição aqui, até o primeiro quadro de distribuição no pavimento térreo. O que eu inseri aqui, pessoal? Eu inseri aqui uma lista de materiais. Eu falei para vocês que eu, particularmente, né, preferia que vocês fizessem ela em Excel, encaminhassem, mas se vocês colocarem aqui, não tem problema. Porque aqui, essa lista de materiais aqui, ó, depois que eu vou repassar para vocês esse projeto aqui, aí vocês já podem descartar o anterior, esse projeto aqui traz a relação de materiais, né? E aí, compete a vocês completar, ok? Aqui, ó, o item, se de aterramento de conector, ó, eu acabei deletando por idade aqui, ó, eu estou pedindo aqui nesta primeira linha, né, um poste padrão do tipo monofásico, M1, M2, M3, de acordo com o que se chegar à conclusão lá no fim, né. Então, eu tenho aqui, ó, que vocês podem separar, fazer a lista de materiais necessários para o padrão de entrada. Depois fiz aqui, ó, uma outra relação, quadro de distribuição, e aí, pessoal, olha aqui, ó, vocês ficam à vontade para modificar. O quadro de distribuição... Professor, tem gente querendo entrar na reunião. O senhor tem que permitir. E por que não entram? Porque o senhor tem que permitir. E como é que eu permito? O senhor volta na aba da reunião e vai aparecer eles tentando entrar. O Caio entrou, Daniel entrou. Tem mais alguém? Entraram? Sim. Acho que acho que eram só eles. Mas não entraram não, professor. Entraram não, professor. Tô vendo aqui. Eles pediram, mas não entraram. Hã? Eles... Não, o Ito entrou. O senhor tem que autorizar. O Ito eu acabei de autorizar. Não, professor. Entrou agora os outros. Mais alguém aí? Não, né?
Ninguém mais entrou, não. Manda lá no grupo lá pra eles pedir novamente. Daniel entrou. Daniel entrou. Cadê o Caio? Lucas Gabriel entrou. Tá bom, se mais alguém entrar, isso me avisa, por favor, viu, Aline, se alguém pedir. Ok. Ah, então voltamos aqui, ó. Lista de materiais. Eu fiz uma Parou de distribuição. apresentar, professor. Oi? Parou de apresentar. Certeza? Sim. Não, eu acho que não. Agora voltou. Ah, voltou. Ok. Então, o que eu fiz? Nessa primeira parte, mais em cima aqui da lista de materiais, aqui onde eu estou passando o mouse, materiais necessários para o padrão de entrada. Depois aqui o quadro ou os quadros de distribuição. Pessoal, essa descrição aqui é muito importante. Eu coloquei aqui, ó, quadro de distribuição plástico ou PVC, né? O tipo é de embutir para barramento de 100 amperes, normalmente, ou a grande maioria desses quadros disjuntores disponíveis no comércio, eles vêm para 100 amperes, mas se você quiser para mais ou para menos, não tem problema, né? Você pede para uma capacidade maior, uma corrente maior ou uma corrente menor. E aí, aqui, quando vocês forem preencher, vocês vão dizer se é monofásico, se é bifásico, se é trifásico. Isso aqui vocês alteram, né? E a capacidade de disjuntores, se é para 12 disjuntores, 16, 20, 24, existe uma diversidade muito grande de capacidade dos quadros de distribuição, né? Vocês vejam aqui embaixo também o quadro de distribuição, a única diferença é que esse de cima é em PVC, né? E esse de baixo é em chapa de aço. Existem fabricantes diferentes, por exemplo, esse de PVC, a Tigre tem diversos quadros de distribuição, lá com o seu design, com a sua aparência, né? Esses outros aqui, fabricantes como, outros fabricantes fazem em chapa de aço, a Semar é um fabricante que tem em chapa de aço, né? Normalmente, pessoal, os quadros de distribuição, eles podem vir com ou sem barramento, né? Normalmente eles estão sem barramento. E aí você faz a aquisição dos barramentos excedentes, um barramento de neutro, um barramento de terra, né, para X amperes também, aquela corrente nominal lá. Se você tem um monofásico para 100 amperes, no barramento de fase, você também vai pedir um barramento que tenha corrente equivalente aqui para o neutro e a fase, né? E também tem um barramento tipo pente, né? É um barramentozinho utilizado para a gente evitar de estar fazendo aqueles jumping com fios, né? Já existe um barramentozinho próprio, ele é encaixa direitinho nos bordos dos disjuntores para facilitar a saída, né? Depois eu tenho relacionado aqui, pessoal, todos os cabos, né? E eu coloquei aqui diversos cabos. Vocês alterem, ampliem, modifiquem, conforme vocês entendam necessário, né? Cabo unipolar, aí aqui eu coloquei isolação EPR ou PVC, né? Tensão 0,6 a 1 kW, seção de 1,5 milímetros, coloquei a cor aqui, né? E aí eu coloquei aquelas cores que estão postas lá, acho que nas notas diversas, tem aquelas cores que são recomendadas para as instalações elétricas. Então, eu tenho aqui, ó, de 1,5 até 10 milímetros quadrados. Coloquei 10 milímetros quadrados aqui, que poderá ser 16, poderá ser 25, de acordo com a seção dos condutores do ramal de alimentação e que vocês vão utilizar para alimentar os quadros de distribuição, né? Depois aqui eu fiz uma relação de diversos tipos de disjuntor, disjuntor tripolar, unipolar, bipolar, isso aqui vocês alteram de acordo com o tipo que vocês quiserem, né? Já coloquei aqui, ó, a corrente nominal, e esse aqui, ó, a corrente de curto-circuito, que a gente discorreu alguma coisa lá atrás. Mas se vocês entenderem que precisam de um disjuntor com uma corrente de curto-circuito de 10 amperes, de 7 amperes, quiloamperes, não tem problema, vocês vão especificar
e existem disponíveis no mercado esses disjuntores aqui. Então, aqui tem um espaço para os disjuntores, né? Aqui, ó, para um material um pouco mais bruto, que vai na infraestrutura necessária para a instalação elétrica, né? Coloquei aqui aquelas caixinhas de luz, caixa de luz, que ela pode ser metálica, ou ela pode ser de PVC, as caixas de luz, são aquelas caixinhas que vão receber depois as tomadas, os interruptores, os dispositivos de acionamento e de utilização da energia. Coloquei aqui as caixas de luz, o tamanho dela normalmente é 5 por 10, existem caixas de luz de 10 por 10, se você quiser colocar ela maior, né? Observação que o material deve ser anti-chama. Essas caixas octogonal fundo móvel, simples e duplo. Existem simples e existem duplas. São aquelas caixas que vão, via de regra, embutidas na laje de concreto durante o processo de concretagem. Dependendo da espessura da laje, você pode necessitar de uma caixa simples, quando a espessura é pequena, mas também pode ser que você precise de uma caixa dupla, espessura de laje um pouco mais ampliada, e que você tem uma necessidade de estar passando muitos circuitos, né? Para que não haja um congestionamento na parte inferior da caixa, você pode optar por uma caixa dupla, né? E aí, você tendo uma caixa dupla, você aumenta muito a possibilidade da entrada dos eletrodutos, né? Uma caixa octogonal, normalmente, uma caixa octogonal tem 8 lados, né? Só que se ela for dupla, a gente vai para 16 possibilidades de entrada e saída de eletrodutos naquela caixa, tá? E aí eu coloquei aqui, ó, o tipo leve e tipo pesado. O tipo leve, normalmente, o eletroduto tipo leve é esse que a gente utiliza mais nas paredes, pessoal. Onde o esforço mecânico, a possibilidade de você danificar um eletroduto é menor, você utiliza esse eletroduto leve. Mas quando você vai fazer um eletroduto, ou por piso, ou por uma laje, nós precisamos de um eletroduto que seja mais resistente do ponto de vista mecânico, né? Então, existem nas diversas bitolas, né, colocadas aí para vocês utilizarem de acordo com a necessidade. E também tem aqui, ó, eletroduto de PVC roscável bitola X, meia polegada, uma polegada e meia, 2 polegadas, né? Onde é que a gente recomenda mais a utilização desse eletroduto de PVC roscável? Na alimentação subterrânea, pessoal, quando você sai do quadro de distribuição, do quadro de medição, até lá no quadro de distribuição, né? Vocês têm uma melhor proteção mecânica dos condutores dentro de um eletroduto roscável. Ele é rígido e roscável, né? E aí também tem, não podemos esquecer, que a gente pode ter a necessidade, no caso de um eletroduto roscável, a necessidade de nós termos os acessórios. Eu coloquei eletroduto roscável aqui, mas na verdade são os acessórios. Se eu preciso de uma luva para fazer emenda de cano, preciso de curva de 45 graus, de 90 graus, ou seja, posso fazer uma relação ampliada desses materiais. E aqui eu deixei, nessa parte mais inferior aqui, tem os interruptores, né? Os equipamentos que vão fazer o acionamento da luz, ou as tomadas de força, para vocês ligarem os diversos equipamentos. Então, eu relacionei aqui o interruptor simples, o interruptor duplo, o triplo, o paralelo, o simples de tomada na mesma descida. Simples de tomada na mesma descida, interruptor paralelo e tomada na mesma descida, tudo de embutir, né, pessoal? Tá? Então, os mais diversos tipos. E no mercado tem a disponibilidade diversa desses materiais, né? Relacionei aqui a tomada hexagonal, e essa tomadinha que vem num formato hexagonal, largamente utilizada hoje, né? Então, a tomada hexagonal, 2P mais T, 10 amperes, de acordo com aquela norma. Existem as tomadas hexagonais 2P mais T para 20 amperes, né? E aí vocês poderão me perguntar, professor, mas tem alguma diferença? Tem, pessoal. Essas tomadas aqui, ó, essa hexagonal para 20 amperes, apesar da gente ter uma limitação na corrente nominal das tomadas de cozinha, na cozinha, por vezes, nós temos alguns equipamentos que vêm com um pino um pouco mais reforçado, né? O calibre do pino é um pouquinho mais reforçado. Então, se nós colocarmos ele numa tomada para 10 amperes, ele vai entrar muito, muito apertado, né?
Da mesma forma que nós tivermos um pino para 10 amperes, nós vamos colocar ele numa de 20 amperes, ele vai conectar? Vai conectar, mas ele tem uma folga. E tendo folga, ao longo do tempo, né, isso pode ser danificado. Aqui tem a tomada hexagonal duas, ou seja, aquelas tomadas em que nós temos, na verdade, duas tomadas no mesmo ponto, né? Então, a tomada hexagonal, 2 vezes 2P mais T, 10 amperes, de acordo com a norma. Tá? Então, tem essa relação de materiais. Eu deixei a planilha aqui, ó, a tabela maior, ela poderá ser maior, poderá ser menor, de acordo com a vontade de vocês, vocês podem deletar. Isso aqui vocês fazem dessa tabela aqui, o que vocês entenderem o possível, né? Do outro lado aqui, nessa lista de materiais, eu coloquei alguns mais necessitados para a questão de iluminação, né? Então, aquele soquetezinho de porcelana, base E27, e é aquele soquetezinho que nós temos na maioria das nossas edificações, nas nossas casas. É o mais simples que tem. É a luminária mais simples, composta só do soquete e da lâmpada, né? A gente pendura lá no teto e funciona. É uma luminária, mas uma luminária muito simples. Aí, relacionei aqui, ó, lâmpada incandescente, X watts de potência, lâmpada fluorescente tubular, X watts de potência, lâmpada fluorescente compacta, X watts de potência. Eu posso ter uma luminária completa, né? Eu posso ter uma luminária do tipo fluorescente de sobrepor, como temos lá no Instituto, no teto da sala de aula, aquelas luminárias as mais simples possíveis, né? E aí o design varia muito, mas os componentes são basicamente os mesmos. Eu posso pedir uma luminária daquelas completa, ou seja, as calhas, a calha ou as calhas, né? As lâmpadas, a lâmpada ou as lâmpadas, o reator ou os reatores, né? Tartes, se for partida rápida ou não for partida rápida, então posso descrever aqui nesse luminária completa ou não. Se tiver um motor elétrico, eu vou relacionar aqui o motor elétrico, né? 3/4 de polegada, monofásico, bifásico, né? Tem uma motobomba, se vocês estiverem projetando lá numa piscina, né? Enfim, tem todas essas possibilidades de materiais para vocês, essa relação aqui, ó. Tá? Aqui no quadro, no diagrama unifilar, né? Diagrama unifilar, o pavimento térreo, eu não fiz nenhuma modificação aqui, mantive ele, apenas eliminei em relação ao projeto que eu tinha na semana passada. E vocês lembram, eu tinha 2 diagramas unifilares. Esse aqui, ó, que eu estou passando a mão, que é o mais simples, não indica muita coisa, e esse aqui um pouco mais completo, que eu recomendo, em que eu tenho aqui, ó, a colocação do DPS e do dispositivo diferencial residual, né? E aqui um disjuntor, né, um dispositivo de proteção. Se eu tiver a passagem ou alimentação de outros quadros de distribuição, quadro de distribuição 2, 3, 4, seja, que passe por esse quadro e eu possa seccionar a energia dentro desse quadro de distribuição no pavimento térreo, tá? Então, em relação à aula da semana passada, que eu mostrei para vocês, é isso. O que eu queria discutir com vocês hoje, mais especificamente, com relação ao projeto, tá? Em relação ao projeto. Já vou ampliar aqui, ó. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer? Se vocês estão por aí ainda, tem algum questionamento? Por enquanto não, professor. Por enquanto não, né? Pessoal, o que eu quero discutir com vocês, isso aqui, ó, eu peguei o pavimento térreo do projeto, né, aquele projeto que eu passei para vocês, né, fiz um círculo aqui e escrevi do lado aqui, ó, vamos discutir este ponto do projeto. Veja, se esse aqui é o pavimento térreo, ok? Este ponto de luz aqui, ó, e todos esses eletrodutos aqui, ó, eles vão aparecer no pavimento térreo, haja vista que eu não tenho nenhum elemento construtivo ao nível do pé direito do primeiro pavimento aqui? Estou perguntando para vocês, ele existe aqui ou ele existe aqui, na indicação do vão? Na indicação do vão? Ó, Aline, aqui, ó, está dizendo que no teto desta casa, no teto desse pavimento aqui, tem uma luminária.
ok? E dessa luminária, ou desse ponto de luz, está sendo alimentado lá do quadro de distribuição do pavimento inferior. E a partir desse aqui, eu estou alimentando pontos de iluminação lá no pavimento inferior. É isso que vocês estão representando? É assim? Então, veja, estou mostrando exatamente por isso. Veja, pessoal, olha aqui, ó. Quadro de distribuição do pavimento inferior, ok? Ok. Eu estou saindo com esse eletroduto aqui, ó. Estou indo lá na laje ou no teto, lá do segundo pavimento. E daqui eu estou descendo lá do segundo pavimento, eu estou descendo para cá, para esse interruptor aqui dessa lâmpada J lá em cima. Professor, mas eu não poderia ligar essa luminária no quadro de distribuição de cima? Aline, nós estamos exatamente discutindo isso. E eu estou sugerindo a vocês que esta luminária aqui, ela faça parte do quadro de distribuição do pavimento superior. Porque esta lâmpada aqui, quem é que está doente aí não está com Covid, não, né? É o Daniel. Tá bom? Professor, nesse caso aí, tipo, nada dessa lâmpada, dessa luminária seria ligado no térreo, né? Porque o interruptor também desceria da fiação lá de cima. Exatamente. O interruptor de baixo. Aí, se você tem um paralelo, por exemplo, ou um four-way, um paralelo, você teria, para alimentar lá de cima, aqui, ó, exagerei no tamanho do interruptor aqui, ó, você teria um interruptor aqui que seria paralelo, e aqui você estaria indicando que ele desce, né? Ou se você está no pavimento superior, você indica que esse eletroduto aqui, ó, ele sobe para vir aqui nesta luminária. Ok? Vocês estão entendendo o que eu estou colocando? Sim, professor. Sim, então, ó, então o que vocês teriam que alterar? Porque aqui, ó, esses circuitos de ponta cabeça aqui, 1, 3, 5. Seja bem-vindo, Pedro. Apareceu de novo? Sim, voltou. Ok. Então, vocês estão entendendo. Olha aqui, ó. Eu estou saindo daqui, ó, com esse circuito aqui, ó, que são de tomada 6, 7, 4. Estou subindo lá no pavimento superior, tendo em vista que aqui não existe um elemento físico para suportar este ponto de luz. Estou passando para os outros pontos, né, por este ponto que está lá em cima. Ou seja, esses circuitos 4, 6 e 7 aqui, ó, são do pavimento inferior. Então, o que eu estou dizendo, sugerindo a vocês? Que vocês têm que alterar, fazer eles passar por aqui, ó, pessoal. Porque aqui, ó, onde a mãozinha está percorrendo, pelo projeto, isso aqui é vazio. Não tem passagem, não tem um elemento físico que permita vocês inserir esses eletrodutos aqui. Ok? Então, vocês têm que mudar, passar para cá, quem sabe colocar uma caixa de passagem aqui, ó, um elemento, uma caixa hexagonal no teto aqui, ó, trazer essas linhas elétricas aqui para depois alimentar para lá. Vocês estão entendendo a proposta, pessoal? Entendi, professor. Sim, senhor. Então, veja, isto aqui, ó, vocês têm que passar para cá somente a questão do ponto de luz. Que esse ponto de luz, essa iluminação, deve estar ou deverá estar vinculado ao quadro de distribuição do pavimento superior. Não há impedimento que ele seja do quadro de distribuição do pavimento inferior. Mas ele vai ficar mais longo o caminhamento para sair do quadro e alimentar lá em cima. Se vocês partirem do quadro de distribuição do pavimento superior,
para alimentar, só vai ficar mais longo o caminho para os interruptores paralelos ou four-way que vocês colocarem na escada ou em qualquer outro ponto da sala para você alimentarem esse ponto de luz no teto. Sim. Professor, Giovana, eu tenho uma dúvida. O meu, eu coloquei o ponto de luz, esse ponto de luz aí, ele sendo ligado ao quadro de distribuição superior. Só que o meu interruptor, ele é paralelo. Eu tenho um embaixo e um em cima. Isso. No meu desenho de baixo, na minha planta térreo, eu preciso também desenhar os meus pontos de luz para me fazer a ligação no meu interruptor ou não é necessário? Não, Giovana, olha aqui, ó. Vamos nos ater a esse ponto de luz lá no segundo pavimento que você alimentou do quadro de distribuição superior, ok? Ok. Só que você vai ter um interruptor cá embaixo, ok? Isso, ok. No pavimento inferior, você vai indicar a posição onde ele está, ok? A posição onde ele está, e vai colocar uma setinha, né? Parece-me que é assim, né? Uma setinha, aqui, ó. Eletroduto que sobe, ou circuito que sobe. Tá bom. Só precisa, então, disso aí, não precisa de eu colocar não, como entendi, professor. Não, você não tem a luminária. Aí, lá no pavimento superior, nesta posição aqui, ó, provavelmente na mesma prumada, você vai ter uma outra setinha indicando para baixo, eletroduto que desce, ou circuito que... E vai ter aqui, ó, nesse ponto, aqui assim, você vai ter a luminária a partir de algum ponto, e vai ter a linha elétrica que sai da luminária e vai neste eletroduto que desce para o interruptor paralelo lá de baixo. Entenderam, pessoal? Sim, senhor. Sim, professor. Eu já tinha tirado essa dúvida. Já se tu não entender, eu posso te mandar foto também. Porque eu já fiz o meu dessa forma. Exato. Eu já tinha tirado. Exato. Mas que bom que agora a gente passa essa informação para todo mundo, né? Tá? Então, o cuidado que nós precisamos tomar aqui embaixo é eliminar todos esses eletrodutos aqui, ó, pessoal, que eu estou clicando aqui, ó, porque eles não têm um apoio físico no pavimento, no primeiro pavimento, para fazer a transição para os demais elementos, ok? Então, ok, saem todos eles aqui, ó, fica limpo, só com a iluminação lá em cima e descendo. Então, as tomadas, vocês têm que buscar uma nova forma uma nova maneira para alimentar essas tomadas que estejam lá na cozinha ou que utilizaram esse caminho aqui, ó, para fazer a passagem. Entendido, pessoal, com relação a isso? Sim, senhor. Sim, okay. Professor. Pessoal, então, eu acredito que essa aqui, ó, esse trabalho de vocês estarem reformulando o projeto aqui, adequando, uniformizando, tendo um projeto mais limpo, com as indicações corretas, pelo que eu tenho recebido aqui, ó, não está tendo muito problema com relação às indicações das ligações, fase, neutro, terra, ou seja, qual condutor alimenta cada ponto, ok? Então, com relação a esse aqui é o trabalho maior. Pessoal, isso aqui é um trabalho manual. Vocês têm que fazer isso aqui, ó, com maior ou menor dificuldade, tem que ser feito isso, ok? Aqui no quadro de distribuição de cargas, né? Pergunto se alguém tem alguma dúvida com relação a isso. Não houve alteração em relação àquilo que nós trabalhamos na semana passada. Por quê? Porque esse quadro de distribuição aqui, ó, ele vai ser um resumo daquilo que está posto aqui no projeto. Então, toda essa parte gráfica aqui
ela vem para o quadro de distribuição, de uma forma mais resumida do ponto de vista numérico, e do ponto de vista gráfico, aqui no diagrama unifilar, está o resumo do quadro de distribuição. Todo esse quadro de distribuição, ele está resumido aqui no diagrama unifilar, onde vocês mostram a posição dos disjuntores, dos dispositivos de proteção, dispositivo diferencial residual, do DPS, de cada um dos disjuntores, a capacidade nominal de cada um dos circuitos que vocês alimentam, a seção dos condutores, né? Vem posto aqui, ó, a definição, só tem os 4 primeiros que eu complementei, né? Qual a natureza de utilização? Aqui nós temos um circuito de iluminação, que pode ser interno, pode ser externo, né? E ele está ligado na fase 3, a seção de 1,5, chuveiro do banho térreo ligado na fase 1, seção 4 milímetros, os condutores neutro, fase terra, e assim por diante, cada um dos circuitos, além da lista de materiais que eu estou disponibilizando para vocês, né? Esse espaço aqui, ó, vocês já devem ter definido das disciplinas e das disciplinas anteriores, né? Isso aqui, ó, nada mais é do que o selo, né? Aquilo que a gente denomina de selo, né? Onde vem todas as informações relativas ao projeto, né? Via de regra, ele deve ter o formato A1, esse espaço fica aqui, na folha de desenho, e todos esses outros espaços é para vocês distribuírem o desenho de acordo com a necessidade de vocês, né? Claro que isso aqui a folha de papel pode ser um formato A0, A1, A2, A3, né? A4 só que seja algo muito pequeno e numa escala mais reduzida. Mas aí as disciplinas anteriores orientam vocês com relação ao formato dos desenhos de papel. Este aqui, pessoal, esse projeto, logo depois da aula, eu vou estar enviando novamente, ele tem mais alguns elementos aqui, pouca coisa de modificação em relação à semana passada, mas tem mais alguns elementos que vocês vão ou não utilizar de acordo com o desejo de vocês. Tá? Se vocês quiserem ampliar, até a próxima aula, eu quero ampliar um pouco o número de informações, desenhar alguma coisa aqui com relação uma planilhazinha ou uma tabelinha para a gente calcular a demanda, né? Porque muitos de vocês nessa edificação vão ter a demanda, né? Nesse projeto aqui eu vou simular alguns números aqui para efeito de enriquecer o projeto, vou simular para que a gente chegue lá num medidor trifásico e eu tenho aqui, ó, o cálculo da demanda, e aí eu mando junto aqui o cálculo da demanda, baseado naquilo que a gente fez alguns exercícios em aula, lá da NDU 01, que a gente busca lá, demanda por iluminação, tomadas, aparelho de ar-condicionado, aparelho de aquecimento de água, motores, etc, etc, etc. Né? Então, eu vou acrescentar, né? É fundamental que vocês concluam essa etapa aqui, ó, da distribuição, e isso é absolutamente pessoal, né? Cada um tem uma concepção de projeto. Esses outros elementos aqui, ó, vocês podem aproveitar aquilo que eu estou mandando no projeto para vocês, né? Se não gostarem desse modelo de quadro, modifiquem do jeito que vocês quiserem. Se vocês não gostam desse modelo aqui, ó, de diagrama unifilar ou a fonte, fiquem à vontade, pessoal. O objetivo aqui já é facilitar um pouco o trabalho de vocês, né? E se vocês optarem, claro que para mim, lá na frente, na hora de fazer as correções, para mim facilita muito, porque a gente tem um formato mais uniforme do ponto de vista acadêmico para fazer as correções daquilo que vocês lá na frente me apresentaram. Tá bom? Pessoal, fico à disposição se vocês tiverem questionamentos, eu vou responder os questionamentos para vocês aqui, né? Está gravado essas questões e vai continuar sendo gravado até o final. Estou à disposição para perguntas. Aline, Giovana, Gustavo, Eustáquio, Amanda. Oi, professor. Pedro. Tem alguma pergunta? Professor, eu demorei porque o meu computador deu uma travada básica, não tem? Deixa eu perguntar aqui. Eu já estou com as planilhas e ia traçar os diagramas, só que daí
pede para gente fazer a distribuição lá das voltagens dos pontos, né? Aí altera a minha total com base nas que eu colocar. Sim, Eu fiquei em dúvida se eu posso pôr tudo a mesma, tipo assim, as de luminária é tudo a mesma. Aline, do ponto de vista didático, você pode, né? Mas do ponto de vista de projeto, você tem que levantar o que é necessário. Tá bom. Tá bom? Então, pessoal, eu vou permanecer aqui. Se vocês estão satisfeitos, fiquem à vontade, né? Eu vou continuar trabalhando aqui. E estou à disposição aí no WhatsApp sempre que vocês precisarem, tá? Se vocês lembrarem de algum colega aí, lembrem que nós estamos tendo essas atividades, né? Aqueles que eventualmente não tenham desaparecido por completo desses últimos dias aí. Ok? Professor, no início do semestre tinha ficado acordado que seria uma prova, que geralmente é pesquisada, né? Uhum. E esse projeto. Mas Daí, como que vai ficar agora? eu acho que eu vou trabalhar só no projeto, Aline, porque não temos como fazer uma prova. Eu confesso para vocês que sou incompetente para elaborar uma prova para vocês, para a gente estar fazendo essa prova aqui, principalmente uma prova de projeto. Eu posso até elaborar uma prova aqui, buscar informações lá nas normas, para estar passando para vocês. Não vejo isso como Professor, vocês sempre é terão porque, para. assim, nas demais disciplinas, os professores fizeram da seguinte forma. Em outra disciplina que a gente faz, tipo, cálculo, que seria algo mais muito escrito e tal, o professor enviou a prova, a gente resolve, o professor dá um prazo, a gente escaneia e envia por e-mail, ou anexa no Moodle. É uma prova individual em grupo. Individual, cada um faz a sua. Não, não. Olha, eu vou pensar, Aline, mas eu estou propenso a cobrar de você só o projeto final. Entendi. Né? Mas pensa, professor, porque assim, uma nota dividida é mais fácil de alcançar. Não, vocês não têm que se preocupar com nada, pessoal. Vocês têm que se preocupar com o aprendizado necessário Aprender. profissional, porque a prova, a nota, isso aqui, nós todos nós sabemos disso, já fui estudante, né? Ao longo do tempo, ela passa a ser menos importante, né? O que vai ficar efetivamente é o aprendizado que você teve na disciplina e a utilização do ponto de vista profissional depois. Ok? Tá bem, professor. Mas vou pensar aí e consulto vocês. Ok. Tá Ok? certo. Muito obrigado, professor. Tenha uma boa semana. Quem está falando? Professor, eu vou trabalhar no Eduardo. Eu Eduardo, já vou, almoçou, né, Eduardo? Não sei. Tá bom. Uma boa semana para vocês também. Se cuidem. Uma boa semana. vou fazer aqui o projeto e eu chamo o senhor qualquer coisa. Tá Lá bom. no Tô no WhatsApp. zap. Tchau. Hum?